Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. A igreja foi na cruz onde um dia eu vi Santo teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. E pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh glória, louvado seja o teu nome, Jesus. O homem aqui não é nada sem a tua presença. Somos só, meu Pai, barro, pó. Oh glória. Já senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus eu me escondi, e abrigo seguro eu nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória a Deus. As palmas que glorificam o nome do Senhor. A missionária Elizabeth está com a oportunidade para estar louvando nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes nesta noite? Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu na casa do Senhor, para nós exaltar e glorificar o nome dele aqui nesta noite. Vou louvar o Senhor nesta noite com louvor. Você que conhece, adora juntamente comigo. Louva o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de angústia, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída,
sua Bíblia, irmãos. Lucas, palavra introdutória. Logo depois a irmã Lucilene estará louvando a glória de Deus. Glória a Deus. Um versículo muito conhecido, por sinal. Aleluia. 22, 43. Lucas 22, 43. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas 22, 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Podeis os assentar, querido. Glória a Jesus. Jesus, ele orava. Jesus fazia o quê? Ele orava. Ele buscava o auxílio do Pai para que ele estivesse força na hora da angústia. Quando ele estivesse angustiado, lá está o Pai o confortando. A Bíblia diz que entre uma dessas ocasiões, Jesus ele está em grande agonia. O Pai, sabendo disso, ele envia anjo. Ele viu o quê? Ele envia anjo para o confortar Jesus. Mas a agonia de Jesus era tão grande, irmãos, que o seu suor, estamos cansados de ouvir isso, mas nós não colocamos em prática. O seu suor, Jesus ele sangrava, Jesus ele agonizava, mas ainda assim ele orava, ele buscava o auxílio do Pai. Eu quero te dizer nessa noite, se tu não ora, se tu não tem compromisso com Deus, se você não busca diálogo com Deus, facilmente você perece, você desvia, você vive no pecado, porque a Bíblia já diz: o crente que não ora, ele está vulnerável, ele é uma presa na mão do seu adversário. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele orava, ele levantou para ver se tinha alguém orando para ele, intercedendo por ele. A Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo, pastor, com os olhos fechados. Talvez muitos estão dormindo ainda no pecado, continua dentro da igreja, mas não é liberto, continua dentro da igreja, mas não deixa o pecado de estimação. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: para entrar no céu tem que ter renúncia, para entrar no céu tem que ter santidade. Não adianta o pastor querer pregar melzinho, querer pregar um sermão para massagear o teu ego, para deixar você confortável. Mas eu quero te dizer que o próprio Cristo, ele passou por um momento difícil, e se você não vigiar, querido, ainda que tu passa por um momento difícil, mas se você não tiver em santidade, você vai ficar, você não vai subir. Mas quando você tem santidade, ele envia anjos ao teu favor para te confortar, para te sustentar. Eu me lembro da Bíblia dizendo que Elias também estava cansado depois de matar 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que aquele homem guerreiro, aquele homem valente, mas o seu psicológico estava abalado. A Bíblia diz que por causa de uma palavra, aquele homem desejou a morte. Aleluia, Deus. Ele sentou aonde? Debaixo do pé de zimbro. O rapazinho, ele deu uma saudação, que bacana. Segundo ele, lá pro lado do Polo Norte, só aquele lugar que nasce zimbro, o pé de zimbro, só naquele lugar, nenhum outro lugar mais. Mas para fazer sombra, descanso para o profeta Elias, Deus fez botar no deserto. Esse é o nosso Deus. Deus enviou anjo, e deu ele água e pão.
Abraão e disse: come, Elias, porque grande é a tua caminhada. Ei, você que faz greve para Jeová, você sabe que dá para vir para a igreja, não vem? Deus sabe. Você que faz greve para Jeová, você sabe que dá para orar, você não ora. Deus sabe. Ei, está sendo tudo registrado. Ei, quer saber, irmão? Nós estamos covardes, irmãos. Os crentes, irmão, domiciliando no Império Romano. Ei, pegava ele, irmão, ó, amarrava em forma de cruz num tronco. Ei, colocava fogueira, irmão, colocava os crentes, ó, sentava fogo nos crentes, irmão. Sabe como eles morriam, irmão? Dando glória, dando aleluia, dizendo que Jesus é o único Senhor, dizendo que Jesus é o único que salva, que liberta, que transforma a vida do homem. Só Jesus liberta do tráfico, da cachaça, da droga. Só Jesus transforma a vida do homem e de uma mulher, irmão. Só Ele está todo dia, irmão, para mudar a nossa vida. Todo dia o Senhor Ele está disposto a transformar a nossa vida. Ei, mas aonde está o lugar dele? Está na internet. Aonde está o lugar dele? Está no Facebook. Aonde está o lugar que é devido para ele? As horas que você passa no WhatsApp, no TikTok, ou seja, lá o diabo que for, o tempo que é para ele, a hora que é para ele, você está dando para o diabo. Gasta tempo com Deus, igreja. Tenha tempo com Deus, irmão. Ei, tu vai continuar sendo esse crente azedo, esse crente ruim. Não ora, não busca a presença de Deus. Irmão, eu já disse, vou dizer de novo. Sabe por que a gente não ora, pastor? Por quê, pastor? Preguiça, irmão. A gente é preguiçoso. A gente não ora. A gente não procura ter uma intimidade com Cristo. Com o Cordeiro de Deus que deu a vida por nós. Irmão, a gente acha que Deus tem que mandar tudo para nós. Tem que dar tudo na nossa mão de mão beijada. Amém, igreja? Deus, ele não é assim, irmão. Ei, se a gente não pregar a verdade, se a gente não procurar colocar a nossa casa em ordem, o nosso altar, irmão, nós vamos ficar, irmão. Segundo a cultura, tinha um precipício, irmão, ó, um precipício lá embaixo, mas não sei quantos de fundura. 1.500 crentes todos os dias jogados lá por causa de quê? Por causa de Jesus, irmão. Eu quero ver se tu é crente quando a perseguição chegar, quando a luta chegar. Quando o pecado bater a porta, você dizer: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Abre mão da tua vida. Abre mão de você, queridos. Abre mão de você, pelo amor de Deus. Até quando você vai custear em dois pensamentos? Os heróis da fé, eles oravam, eles faziam o quê? Orava. Nós não oramos por quê? Preguiça. Preguiça, irmão. Preguiça, não tem outro nome. O nome é esse, preguiça. Não é porque eu mando uma mensagem que eu estou falando isso aqui, não, irmão. Eu sei às vezes que é difícil para levantar. Às vezes tem mensagem, eu mando para mim não ficar conectado com isso aqui, irmão. Eu só no canto reservado começo a orar. Sabe, irmão? E o Espírito Santo geme. E o Espírito Santo, irmão, ele clama, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Enquanto isso, irmão, a igreja está dispersa, irmão. Pastor bom é aquele que apoia o pecado, irmão. Pastor bom é aquele que concorda com o pecado do irmão. Pastor bom é aquele que não puxa a orelha. Muitos gostam de pastor assim, irmão. Muitos gostam de pastor assim, irmão. Irmão, pastor que não corrige, pastor que não dá um toque nas mãos, irmão, tá errado. Muda a conduta, muda a atitude, comportamento, cuidado. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Não temos que ser pedra de tropeço para ninguém. Se alguma coisa, irmão, que há em nós que faz o irmão pecar, não faça. Porque senão nós vamos ser uma pedra de tropeço para a vida do irmão. E apareceu um anjo no céu e o confortava. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. Eu não quero mais aprofundar para não tomar tempo, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas tenha uma vida com Deus. Gasta um tempo com Deus. Não minta para você, irmão. Aleluia. Você acha que eu sou doido, irmão? Eu queria estar em casa hoje. Estou meio gripado, a garganta está meio ruim.
Sabe, irmão, eu queria estar em casa. Mas você acha que eu estou doido de eu me esforçar para estar aqui, irmão? Para fazer por fazer? Dá o de melhor, irmão. Aleluia. É para Ele. A glória é dele. Aleluia. Sabe o que acontece, irmão? Eu chamo a Lucilene para vir louvar. Aleluia, Jesus. Hoje, irmão, estou escondendo a verdade. Glória a Deus. Ah, pastor, não pode pregar assim que a igreja é vazia. Problema, irmão, eu prefiro Pedro, Tiago e João, irmão, que querem compromisso com Deus, do que a igreja cheia de fermento, irmãos. Então vamos vigiar a igreja. Jesus, ele sofreu, ele pagou o preço. Nós também temos que sofrer por ele. Amém, querido? Bate palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a amada igreja para você, ó. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
sentir a presença de Deus. Se prepare e receba unção e poder, unção e poder, unção e poder, unção e poder. Deixa Ele encher o vaso de azeite, deixa Ele encher. Unção e poder. Aleluia, eu te agradeço por essa oportunidade. Deixa Deus te encher, irmão, de unção e poder. Mas tem que querer, irmãos. Tem que pagar preço. A unção ela não vem de mão beijada, não, irmão. Tem que pagar preço. Tem que buscar de Deus. A irmã Daniela está aí, né, irmã Daniela? Deu um passeio nas terras estranhas, voltou de novo. Eita glória, é vitória, irmã Daniela. Deus abençoe. É vitória, amém. Glória a Deus. Meu irmão Fábio está com uma oportunidade breve. Em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu peço aos irmãos que abrem a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 1 em diante. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo 2, verso 1 em diante. Glória a Deus. Amém? Por isso é o fundamento, prestamos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para jamais nos desviará dela. Por isso, se a mensagem preferida por os anjos provou a sua firmeza e todas as transgressões, e a desobediência recebeu a sua devida punição. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, irmãos, a mensagem, quando nós lemos falando de mensagem, a mensagem vem falar de Deus. Aleluia, a verdade que Deus tem deixado para nós seguir, para nós obedecer. Aleluia, que é a palavra, que é a Bíblia, que nos guia e nos leva para o céu. Mas às vezes nós temos desviado dessa verdade. Tem momento que nós temos se afastado da verdade de Deus. E Deus tem usado o profeta, tem usado o anjo na nossa vida para que relembrais nós da palavra de Deus. Que a palavra ela não muda. A palavra ela faz mudança em nós, mas a palavra ela não muda. E às vezes hoje nós vemos as pessoas querendo mudar a palavra de Deus, querendo mudar a forma de pregar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a mesma de antes, a mesma de hoje e vai ser a mesma amanhã. Que nós possamos ouvir mais a palavra, obedecer a palavra, porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós vemos muitas coisas que acontecem na nossa vida por causa da desobediência. Quantas vezes nós planejamos algo, mas não colocamos Deus em primeiro lugar e as coisas dão errado. Aí vem as consequências dos erros. Então a palavra de Deus está falando aqui de obediência à palavra. Aleluia. Nós temos que obedecer a Deus em todos os sentidos. Tanto na igreja, como no nosso trabalho, como no nosso dia a dia. Nós temos que sempre estar obedecendo a palavra de Deus. O que é de Deus e o que não é de Deus. E às vezes nós desviamos dessa palavra. Às vezes nós deixamos nos levar por palavra de outras pessoas. Acreditamos nas pessoas. Acreditamos que as pessoas falam, mas nós não acreditamos na palavra que Deus fala. Quantas vezes nós duvidamos de uma promessa que Deus fez na nossa vida? Mas quantas vezes nós acreditamos na palavra de uma pessoa? Que nessa noite nós possamos refletir, irmão, a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, tudo que é pregado, ela se cumpre. Às vezes eu posso falar uma palavra com alguém, mas eu posso não cumprir. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, aí vem as condições. Por que nós passamos por tanta luta, tanta prova?
Não é porque às vezes Deus quer nos provar, às vezes é a nossa desobediência que Deus quer consertar algo na nossa vida, para que nós venhamos reconhecer que Ele é Pai. Então por isso, irmãos, vamos ouvir mais a palavra, vamos levar mais a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. As coisas de Deus não é brincadeira. E às vezes as pessoas têm brincado com a palavra de Deus. E assim agradeço uma rica oportunidade. É verdade, irmãos. Vamos levar as coisas de Deus mais sério, irmãos. Deus sabe quem tu é. Deus sabe. Não adianta colocar paletó e gravata, sai até o pé e vai na rua. Como que é a tua conduta? Como que é a tua vestimenta? Cuidado, irmãos. Amém, igreja? Ciclo de oração está com a oportunidade. Logo depois vamos estar orando para receber o mensageiro da noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. O coração está acelerado. Aqui eu estou ouvindo o coração. Eita, glória a Deus. Vai falar, igreja. Amém? Bate palma para Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez que é o Pai do Senhor, ciclo de oração, e será louvando nesta noite. A igreja coloca seus pés, vamos orar, agradecer ao Senhor. Ciclo de oração, guerreira de fé. Então somos moleque corajoso, mulher guerreira. Por isso estamos aqui nesta noite, agradecer ao Senhor por esse momento. Eterno Deus, nosso Pai, abençoa a tua igreja. Eu oro juntamente com as tuas filhas, com a tua igreja, abençoando, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, recebe, meu Deus, essa adoração, este louvor que é para o Senhor nesta noite. Abençoa cada uma das tuas filhas. Abençoa, meu Deus, a tua igreja nesta noite. Recebe, meu Pai, a adoração que é para o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia.
acreditava nele, mas ele venceu. Agora estou confuso sem entender nada. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Glória a Jesus. É vitória, irmãos. Desse aqui, gente. Vamos nos colocar de pé nessa noite, queridos. Convidar o Dr. Newton. Vai estar trazendo o alimento para as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o varão que nos visita. Qual o seu nome, amado? Simar. Jesus te ama. Vai, meu Senhor. Fica à vontade. Dá alma de Deus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Estenda suas mãos para cá, amados. Amado Deus e eterno Pai, no poder de Jesus, ó Pai, nós oramos ao Senhor e apresentamos, Senhor, a vida do teu filho, ó Pai, do Dr. Nildo, Senhor. Usa ele com poder e graça. Ó Deus, eu sei que é pela tua misericórdia. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar na boca do teu filho. Ó Deus, que o Senhor possa dar graça. Ó Deus, que o Senhor possa dar, meu Pai, do alto. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, os mistérios ocultos e escondidos. Ó Pai, prepara o coração da tua igreja. Ó Deus, que quando o teu filho estiver pregando, o teu Espírito esteja tocando, manifestando nas almas, nas vidas, porque o poder é teu, a glória é tua, a unção é tua. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através do teu filho. Eu peço o revestimento, cobertura espiritual, ó Deus, sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, meu Pai, nós dizemos, aplauda Jesus pelo servo dele. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Ainda sobre os pés. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quem vem em busca de uma vitória nessa noite? Glória Quem a vem das bênçãos de Deus? Quem vem adorar o nome santo do Senhor? Então glorifica o Senhor Jesus com as palmas, louvando a Deus, glorificando o nome santo do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida, para falar com você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. João capítulo 11, versículo de número 35. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o versículo da palavra do Senhor: Jesus chorou. Toda a igreja diz assim comigo: Jesus chorou. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de nós entrar na palavra,
eu quero dizer para vocês que Jesus, Ele está aqui nessa noite para falar comigo, falar com o pastor, falar com você nessa noite. Não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite. Conforme diz o pastor, nós poderíamos estar em casa descansando, poderíamos estar em casa, como se diz, dormindo, repousando, mas se nós estamos aqui nessa noite é porque certamente nós devemos fazer algo para Deus, e certamente Deus tem algo para mim e para você aqui nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Eu preparei uma mensagem, pastor. Fiquei o dia todo elaborando, estudando, e na hora de sair o Senhor falou: não. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falei: e agora, Senhor? Aí o Senhor, João, capítulo 11, versículo 35. E agora, Jesus? Amém? Irmãos, esse versículo da palavra do Senhor é muito forte. Jesus chorou. Quem sabe o porquê que Jesus chorou? Aleluia. Daqui a pouquinho, meus irmãos, você vai entender que Jesus fez algo muito mais forte em nosso favor, em prol da minha vida, da vida do pastor, em prol da sua vida, do que chorar. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala no livro de João 11, fala acerca da morte de Lázaro, da enfermidade que Lázaro passou, conforme todo mundo sabe, sobre esse texto sagrado. Aleluia, não é novidade, mas a palavra do Senhor fala que Lázaro, ele adoeceu de uma certa enfermidade, e Jesus, ele era amigo de Lázaro, amigo de Maria, de Marta, irmã de Lázaro. Ele amava aquela família. Mas porém, quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava por perto. Jesus estava em um determinado lugar, distante daquela casa de Lázaro, distante daquela família. Irmãos, e quando aquele amigo de Jesus, Lázaro, adoeceu, o Senhor já sabia de tudo, o que ia acontecer. O Senhor sabe o que está acontecendo com a sua vida hoje. O Senhor sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês. O Senhor sabe o que vai acontecer comigo, com você. Já está traçado para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, os planos de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala que quando esse homem adoeceu, a sua irmã mandou ir atrás de Jesus, pedir que Jesus fosse até a sua casa para operar um milagre na vida de Lázaro. E quando chegou a notícia para Jesus, e Jesus junto com seus discípulos na missão, chegou a notícia que Lázaro estava doente, e que eles estavam pedindo a presença do Mestre, que o Mestre fosse ao encontro de Lázaro, para que Lázaro não padecesse com aquela enfermidade. E Jesus não atendeu o pedido naquele momento. Jesus continuou na missão com seus discípulos. Aleluia, louvado seja Deus. Nem sempre, meus irmãos, é na hora que nós queremos. Nem sempre é na hora que você pede. Nem sempre é na hora que você busca. Às vezes o milagre vem depois. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa eu te digo, que é necessário buscar a presença de Deus. É necessário buscar, invocar o nome santo do Senhor Jesus. É necessário acreditar e ter fé que Jesus, ele pode operar um milagre na tua vida, na vida da tua família. Nos momentos difíceis, nos momentos de enfermidades, no momento de luta, nos momentos de lutas, nós devemos acreditar que Jesus, ele está vivo.
Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Ele está velando por nós. Então, meus irmãos, aquelas mulheres ali, irmãs de Lázaro, acreditavam que se Jesus chegasse ali, ele ia operar um milagre, porque elas tinham fé e sabiam que Jesus, ele operava milagres. Irmãos, e Jesus não atendeu o pedido naquele momento, porque é tudo no tempo do Senhor Jesus. Tudo é no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E ali, irmãos, passou um dia, 2 dias. E aí passou os determinados dias ali, e Jesus ainda na missão com seus discípulos. Lázaro, ele foi a óbito. Lázaro faleceu. E nada de Jesus chegar naquela casa. Nada de Jesus ir ao encontro daquela família. E Jesus, sabendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Glória a Deus. Jesus então chamou seus discípulos e partiu para ir ao encontro das irmãs de Jesus, de Lázaro, e ao encontro de Lázaro. Mas os seus discípulos ali, Senhor, mas nós vamos ao encontro de Lázaro. O que é que nós vamos fazer lá? Porque certamente Lázaro já morreu. Mas irmãos, o operar de Deus não é o nosso. A vontade de Deus não é o nosso. Muitas das vezes os nossos planos não são os planos de Deus, os de Deus não são os nossos planos. Irmãos, e ali foram os discípulos de Jesus junto com Jesus. Alguns discípulos já tinham ido na frente para consolar Marta, Maria, irmã de Lázaro. E quando ali Jesus foi chegando, aproximando daquela aldeia, ali diz a palavra do Senhor que Marta foi ao encontro de Jesus. E ao ver Jesus, ela já foi abraçando Jesus, chorando. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu sou a ressurreição. A enfermidade de Lázaro não foi para a morte, mas sim para que o nome do Senhor fosse glorificado, Marta. Aí a Marta disse para Jesus: Senhor, eu sei que Lázaro há de ressuscitar na ressurreição. Aleluia. Ela não entendeu o que Jesus estava falando para ela ali, quis dizer para ela. E Jesus continuou indo ao encontro de Maria, que Maria tinha ficado em casa, aleluia, junto ali com os discípulos, chorando, lamentando a morte de Lázaro. E quando Maria fica sabendo também que Jesus estava chegando, ela correu e já abraçou Jesus e chorando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, certamente o meu irmão não havia morrido, Senhor. Glória a Deus. Aí Jesus olhando ali para Maria, chorando, alguns discípulos ali também chorando, vendo o sofrimento daquelas mulheres ali por ter perdido o irmão que tanto amava. Ali ajuntou uma multidão, porque Jesus atraía a multidão. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela vizinhança ali, tudo ali para consolar aquela casa, aquela família de luto. Aleluia, louvado seja Deus, que estava lutada. Então o que aconteceu? Jesus vendo ali aquela tristeza, aquele sofrimento daquela família, louvado seja Deus, vendo aquele povo chorar, lamentando a morte de Lázaro, que já fazia 4 dias, aleluia, que tinha sepultado Lázaro. Oh glória, aleluia. É no tempo de Deus, diga-se comigo, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez o que você está enfrentando aí é no tempo de Deus. Aleluia, Jesus. Que você vai alcançar a sua vitória. É no tempo dele. Talvez o que você está passando aí é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Então não desespere. Espere no Senhor. Aleluia. E ali, meus irmãos, Jesus vendo aquele sofrimento,
Aí entra quando fala esse versículo aqui, Jesus chorou. Aí Jesus, ele se comoveu com aquela situação. E ele chorou no momento também. Porque ele amava Lázaro. Ele amava. Lázaro era seu amigo. Ele amava as irmãs de Lázaro. Ele amava aquela família. Aleluia. E quando Jesus, ele ama alguém. Quando ele ama, o homem ama a mulher. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando a pessoa se encontra na presença do Senhor, ele está pronto para operar milagre. Glória a Deus. Quando ele ama, ele está pronto para operar milagre. Ele está pronto para estender as mãos. Glória. Ele está pronto para derramar o teu sangue. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. Aleluia. Jesus naquele momento chorando, junto com aquele povo, junto com a família de Lázaro. Jesus levantou os seus olhos aos céus e começou a clamar também a Deus. Meu Deus. Aleluia. Por que, irmãos, que ele clamou a Deus naquele momento? Por que ele clamou ao Pai? Para que aquele povo que estava ali naquele lugar, naquele momento, visse e acreditasse que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus não estava ali por acaso. Aleluia, louvado seja Deus, e para que ele fosse glorificado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para ele provar que ele foi enviado por Deus, nosso Pai, aqui na terra. Glória, aleluia. Ele orou ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E quando ele vira para Maria, Maria, onde puseste Lázaro? Senhor, Aleluia, Jesus. Lázaro já tem 4 dias que está morto. Já cheira mal, Senhor. Já cheira mal, Senhor. Aí o Senhor Jesus, naquele momento, Maria, remove a pedra. Aleluia, Jesus. Remove a pedra, Maria. E quando ali, meus irmãos, eles removeram aquela pedra, Jesus grita bem alto, bem alto: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E aquele povo ali naquele momento, vendo Jesus chamar Lázaro para fora, eu acredito que alguns não acreditavam no milagre que iria acontecer, outros já esperavam que o milagre ia acontecer, porque muitos deles ali já sabiam que Jesus, ele era o Filho de Deus e operava milagres. E quando Jesus chama Lázaro para fora, Lázaro sai segundo a palavra do Senhor. Lázaro sai com as mãos atadas, amarradas, porque naquela época eles amarravam. Lázaro sai para fora com vida. Todo mundo esperando ali o mau cheiro, porque já fazia 4 dias. E Lázaro sai com vida para fora. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, irmão Milton, o que a palavra do Senhor quer dizer para mim, para nós aqui nessa noite? Irmãos, o Senhor quer dizer para mim e para você aqui nessa noite que é no tempo dele. Aleluia. E que quando ele quer operar milagre, ele opera. Aleluia. Quando ele quer fazer, ele faz. Não tem barreira que vai impedir. Não tem nada que vai impedir Deus trabalhar na tua vida. Não tem Satanás que vai levantar e impedir Deus operar um milagre na tua vida quando ele quer operar. Quando ele quer fazer, não adianta. Pode levantar o que for. Seja enfermidade, seja tristeza, seja luta, seja problema, seja dificuldade, seja o que for. Quando o Senhor quer colocar um ponto final no seu sofrimento, Ele vai colocar. Mas é necessário que você tenha fé. A fé é importante. A fé é importante. Porque sem fé, meus irmãos, é impossível nós agradar a Deus. É impossível. Aleluia, louvado seja Deus. Por que aquelas mulheres, irmãs de Lázaro, pediam para chamar Jesus? Porque elas tinham fé.
Ela sabia que Deus operava milagre, Jesus operava milagre, poderia operar um milagre. Jesus também sabia, mas ele também sabia que aquela enfermidade não era para a morte, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Este milagre tinha que acontecer naquele dia ali, para o povo entender que Jesus era o Filho de Deus. E naquele momento o pastor diz a palavra do Senhor, que aquele povo que estava ali passou a acreditar em Jesus e começou a seguir a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Jesus opera milagre, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus tira a pessoa lá do poço, lá do fundo. Aleluia. E muitas das vezes nós não damos lugar ao nosso Senhor Jesus Cristo, não abre espaço para Ele operar na nossa vida. Muitas das vezes nós não temos força, às vezes, de orar, de buscar a presença de Deus conforme é necessário. E é necessário, meus irmãos, nós se render aos pés do Senhor, acreditar, buscar a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aquelas mulheres, as irmãs de Lázaro, não mediam distância para pedir que fosse o mensageiro em busca do mestre, para que o milagre fosse acontecer naquele local. Nós não devemos, meus irmãos, medir esforços em vão. Nós devemos acreditar. Nós devemos acreditar na palavra do Senhor. Nós devemos ter fé na palavra do Senhor. Nós devemos ter fé em Deus. Glória. Acreditar que essa palavra ela é santa, ela é pura e verdadeira. Muitas das vezes falta fé na nossa vida, falta fé no nosso lar, para que o milagre opera, para que as botijas enchem de azeite. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós estamos esperando pelo pastor orar por nós, para ver se o milagre acontece, enquanto você mesmo pode dobrar o seu joelho e buscar a presença de Deus, pedir força a Deus, ter fé, falar com Ele, ter intimidade com Ele, para Ele operar um milagre na tua vida, para Ele resolver um problema na tua vida, na sua vida conjugal, na sua vida lá na sua família, no seu trabalho, seja onde for, seja o problema que você estiver enfrentando, passando, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que buscar a presença de Deus. Por muitas das vezes nós somos falhos, pastor, temos preguiça de buscar a presença de Deus, temos preguiça de correr para as coisas do Senhor, para a igreja. Eu falo também por mim, que muitas das vezes a gente dá lugar, deixa, como se diz, as coisas de Deus passar, e as coisas de Deus nós não devemos deixar passar na nossa vida. Nós devemos abraçar a oportunidade, porque o tempo está se findando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Irmãos, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Ele é amor. Ele é amor. Ele é compaixão. Ele é misericordioso. Glória a Deus, aleluia. E por mim, por você, pelo pastor Paulo, pela humanidade, Jesus fez algo muito maior do que chorar, que foi dar vida. Glória a Deus, aleluia. Derramou seu sangue, foi pregado em um madeiro, derramou seu sangue inocente, sem culpa alguma, mas derramou o teu sangue, morreu
pelo amor que Ele tinha na humanidade. E um milagre maior do que um milagre que aconteceu na vida de Lázaro, aconteceu na vida de Jesus no terceiro dia que Ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja Deus. Ele ressuscitou para que hoje nós tenha a salvação, para que hoje nós tenha vida e vida com abundância. E mesmo assim, às vezes nós não damos lugar à presença de Deus, não deixa Deus trabalhar na nossa vida conforme é necessário, não acreditamos às vezes no que o pastor às vezes prega aqui em cima do altar, no que tem aqui em cima do altar pregando a palavra do Senhor. Muitas das vezes entra no ouvido e sai no outro, não dá crédito à palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes não acreditamos, não entendemos, não damos lugar, por falta de fé, por falta de fé, por falta de acreditar. Aleluia, louvado seja Deus. Não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Não vamos brincar, conforme o pastor disse, não vamos brincar com a palavra de Deus. Não vamos brincar de ser crente. Não vamos. Vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Porque o tempo está se findando. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O tempo está se findando. Jesus está às portas. Os sinais do Senhor estão se cumprindo. Aleluia. O que importa, meus irmãos, é nós buscar a presença de Deus, servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, para que o dia que Jesus aparecer nas nuvens, nós podermos Glória a Deus. Oh, aleluia. subir para a glória. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, meus irmãos, nós vir para a igreja, nós buscar ao Senhor Jesus, mas nós não obedecer a palavra do Senhor, não ter fé, não acreditar. Não adianta vir receber a oração, pular, falar em línguas estranhas aqui, receber a oração do pastor lá no monte. Não adianta o pastor estar aqui em cima do púlpito pregando a palavra de Deus, orando, esforçando em seu favor, matando a carne, e nós, membros, não dá lugar a Deus, não dá crédito, não se esforçar juntamente com o pastor, com o anjo da igreja. Não adianta, meus irmãos, é em vão. Em vão eu vim, você vir sentar nesse banco, ouvir a palavra e não dar crédito, não ter fé. É em vão. Ah, irmão, por que você está falando assim? Você está dando. Não, isso serve para mim também. É em vão nós vir sentar nesse banco, só ouvir a palavra, ver que o pastor está orando, está buscando, está indo para o monte orar, e nós não fazer a nossa parte. Salvação é individual. Salvação é individual. Irmão Paulo não vai salvar nós no último dia. Irmã Beth não vai. O irmão cooperador Fábio não vai. Ninguém vai salvar um ou outro no último dia. É Jesus. Glória a Deus, aleluia. Na hora do aperto é Jesus que vai te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho costume de brincar com o Paulo. O Paulo vai para o monte, orar em nosso favor, orar em meu favor, em favor da igreja, em favor de Nova Serrana, em favor dos irmãos. E por muitas das vezes corre risco até de acontecer às vezes alguma coisa desagradável com o nosso pastor. Eu brinco com ele que ele sobe para o monte, ele tem que vigiar, porque pode ter onça lá no monte, porque as onças estão rondando, viu, pastor? Está rondando. É só Jesus para livrar, né? Mas essa é a verdade. Fica correndo risco, buscando, sacrificando, e muitas das vezes nós não temos fé, nós não damos valor devido, ou nós ficamos esperando só por Ele buscar interceder por nós. Eu fico olhando ele no grupo, ele ora em favor de todo mundo, fala o nome de todo mundo, e eu fico lá, ele falou meu nome, falou meu nome. Ele fala o nome de todo mundo. E
E quem ora em favor do pastor Paulo? Quem faz a oração em favor do pastor Paulo? Pastor, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos acreditar em Jesus. Aleluia. Vamos acreditar na palavra do Senhor. Vamos acreditar que Jesus um dia ele sofreu. Um dia Jesus deu a vida pelo amor que ele tem em mim, pelo amor que ele tem na igreja, pelo amor que ele tem na humanidade. E não foi em vão que ele foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi pelo amor que ele tem em você. Foi para que hoje nós tenhamos salvação. Foi para que hoje nós podemos encontrar um amor verdadeiro. Foi para que hoje nós possamos ter paz, encontrar paz, alegria, ter saúde, ser fortalecido na presença do Senhor. Foi para que hoje nós possamos ter intimidade com Ele. E por muitas das vezes nós deixamos de ter essa intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Devemos ter intimidade com Deus, irmãos. Através da intimidade que Lázaro tinha com Jesus, através da intimidade que as irmãs de Lázaro tinham com Jesus, o milagre aconteceu na casa delas, aconteceu na família deles. Aconteceu de Jesus ressuscitar Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta. Porque se não fosse através de intimidade, Jesus não tinha ido. Então devemos ter intimidade com Jesus. Se você tem intimidade com Jesus, não tem nada que vai te afrontar. Se você se entrega total para Jesus, não tem nada que vai te afrontar. Mal algum vai acontecer com você. Não precisa de temer as enfermidades, temer o homem, temer a Satanás. Porque aí você tem um companheiro do teu lado. Porque aí você tem o Espírito Santo do teu lado, que intercede por você. Aleluia, louvado seja Deus. Se você tem a fé, se você acredita na palavra do Senhor, o Senhor Jesus vai estar sempre do teu lado. O Senhor Jesus vai estar sempre do teu lado para te ajudar nas horas mais difíceis. Para te ajudar a você vencer a caminhada. Ajudar você a atravessar o mar. Tantos milagres que Jesus operou, tantos sinais que Jesus operou, para provar que Ele era o Filho de Deus. E mesmo assim muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram. Foi preciso de Jesus padecer, ser crucificado, morrer. Mas isso já era plano de Deus. Enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para padecer em nosso lugar, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância, para que hoje nós tenhamos vida eterna. Por isso vale a pena você acreditar, ter fé e seguir os mandamentos da palavra do Senhor, andar conforme a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer operar um milagre na tua vida hoje. Jesus quer operar um milagre na tua vida hoje, pastor. Jesus quer operar um milagre na tua vida hoje, igreja. Basta você ter fé e confiar no Senhor teu Deus, que tudo fará para você. Glória a Deus. Sim, o Senhor quer operar um milagre na tua vida hoje. O porquê você não acredita? O porquê você não tem a fé? Meu Deus. Ei, a mesma coisa que o Senhor falou comigo naquela última vez. Aleluia, Jesus. Naquele último dia que eu preguei aqui. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele torna a falar aqui dentro da igreja. Aleluia. Não espera chover para você entrar na arca. Meu Deus, é forte. Oh, glórias. Eu não sei o porquê que o
Senhor está falando assim. O Senhor sabe, Ele conhece todas as coisas. Não espera chover para você entrar na arca. Porque se você esperar chover para entrar na arca, poderá ser tarde. Talvez a porta da arca pode se fechar. Meu Deus, Jesus. Deus de glória. Você entendeu? Você entendeu muito bem o que o Senhor está dizendo. Aleluia. Não espera chover para entrar na arca. Vamos consertar nossa vida, irmãos. Enquanto há tempo. Jesus. Vamos consertar nossa vida. Conserta com seu irmão. Meu Deus. Conserta com sua esposa. Conserta com teu esposo. Enquanto é tempo. Verdade. Aleluia, Jesus. Faça a vontade de Deus enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor ainda está dando oportunidade para nós se render aos pés do Senhor Jesus, para nós andarmos na presença de Deus, para nós fazer a vontade do Senhor, porque vai chegar um dia que nós jamais não vai ter oportunidade. Quem consertou, consertou. Quem se encontrar na presença do Senhor vai ser salvo. Glória a Deus. E quem não se encontrar adequadamente na presença do Senhor, certamente não vai ter direito de salvação, porque é bíblico. Nós devemos andar na presença de Deus conforme a vontade do Senhor, para nós alcançar a misericórdia de Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você entrar na arca. Ainda há tempo de você entrar na arca. Diz o Espírito Santo de Deus. Ainda há tempo de você entrar na arca. Não espera chover. Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Talvez você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Oh, glória a Deus. Não espera chover para entrar na arca. Glória. Glória, aleluia. Mas irmão, não vai acabar mais o mundo com dilúvio. Não é isso, irmãos. O que Jesus está querendo dizer para você? Conserta. Entra na presença dEle. Busca Ele enquanto há tempo. Busca Ele. Ainda há tempo de você buscar o Senhor. Ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados. Ainda há tempo de você consertar na presença de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que somente vai poder entrar na mansão celestial aquele que for lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Vamos, meus irmãos, orar um pelos outros. Aleluia, Jesus. Vamos andar na presença de Deus. Vamos buscar esse Jesus maravilhoso que ressuscitou Lázaro. Vamos buscar esse Jesus maravilhoso que operou tantos milagres enquanto Ele estava aqui andando na terra, com seus pés sobre esta terra. Vamos acreditar e vamos buscar a Ele. Vamos se entregar de corpo e alma, para que as coisas, para que os dias da nossa vida seja abençoado por Ele. Não vamos buscar dinheiro, meus irmãos. Não vamos buscar prosperidade. Não vamos buscar luxo. Não vamos buscar, meus irmãos, riquezas lá fora. Porque isso tudo, meus irmãos, nós podemos conseguir se nós andar na presença de Deus. Isso é acréscimo na nossa vida. O que nós precisamos mesmo hoje, irmãos, nos dias difíceis que estamos vivendo, o que nós estamos precisando hoje
é a presença de Deus na nossa vida. É buscar a presença de Deus. É dar lugar para Deus operar na nossa vida. É andar na presença de Deus. É fazer conforme a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, glória, aleluia. Vamos parar por aqui, meus irmãos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, Ele continua falando em cada coração. Aleluia. Mas eu quero te falar nessa noite. Aleluia, Jesus. Vai para sua casa hoje, em paz, Aleluia, Jesus. e acreditando que Jesus, Ele é capaz de entrar na tua vida e operar um milagre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Que o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele é capaz de ir com você para a tua casa hoje. Glória, aleluia. E fazer uma mudança lá na tua vida, na tua casa. Glória a Deus. Que o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele é capaz de entrar na tua vida, arrancar essa enfermidade que você está portando. Que Ele é capaz de arrancar a tristeza que está dentro do teu coração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que se você tiver fé, Ele entra na tua casa hoje também e opera um milagre. Oh, Glória a Deus, aleluia. Mas tenha fé, irmãos. Aleluia. Tenha fé. Não fique esperando só por oração e posição de mãos. Não fique esperando só pela oração da irmã, do irmão, do pastor, da igreja. Ora a Deus. Ora na tua casa. Tem intimidade com Deus. Aleluia. Não duvida das coisas de Deus. Acredita. Aleluia, Jesus. Por muitas das vezes as bênçãos do Senhor estão pertinho de nós, mas nós não damos lugar. Verdade. Nós deixamos passar. Por muitas das vezes Jesus bate lá e nós não abrimos. É. Jesus quer que nós entregamos a nossa vida hoje para Ele, Aleluia. de corpo e alma e espírito.